Olá, turma. Como vão? Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Cladivan Nunes, sou professor de filosofia e vou iniciar com vocês as atividades letivas do ano de 2021 com essa disciplina, né? A disciplina de filosofia, para alguns, é um pouco complexa, né? Um pouco difícil de compreender, porque ela envolve a capacidade de pensar. E pensar, embora pareça algo trivial, fácil, para algumas situações não é, né? Alguns temas, alguns assuntos, algumas questões da nossa vida, elas envolvem um pensamento mais refletido, mais cuidadoso, e é exatamente esse tipo de pensamento que a filosofia se dedica mais debruçadamente, ou seja, com mais cuidado, com mais atenção. Então, para não ficar tão complicado entender o que é a filosofia e exatamente o que ela significa, eu vou iniciar com vocês uma conversa muito simples para a gente entender algumas questões bem básicas sobre o que seria a filosofia, tá? Vou apresentar a tela para vocês e ao longo da explanação a gente vai tentando compreender algumas questões a partir de situações bem cotidianas, de perguntas, de respostas, de dúvidas que surgem, né, na gente mesmo, em algumas situações da nossa vida, tá? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas telas, e nelas a gente vai tentando refletir um pouco sobre algumas situações. Antes disso, porém, eu vou apresentar para vocês o tema da aula, né? Para que filosofia? Né? É uma pergunta, né? Então, essa aula tem como objetivos, primeiro, compreender o conceito de filosofia a partir de situações cotidianas. Como eu falei, a filosofia ela está envolta na nossa vida. A gente não está desligado dela simplesmente pelo fato de que muitas das questões que vivenciamos, né, da nossa vivência enquanto ser social, que vive em sociedade, ou mesmo individual, sozinho, está pensando, né? Está refletindo, e isso está diretamente relacionado à filosofia, né? Outro objetivo, identificar questões básicas ligadas às discussões filosóficas. Então, são perguntas básicas que estão diretamente relacionadas à questão da filosofia e ao estudo dessa disciplina, tá? Bom, ainda antes de iniciarmos de fato a discussão, eu estou trazendo aqui para vocês os descritores e as habilidades do Enem. O que são esses descritores e habilidades, professor? Entenda, vocês estão chegando no ensino médio, né? Daqui a 3 anos vocês irão realizar o Enem, e na prova do Enem são cobrados de vocês algumas habilidades, alguns conhecimentos que vocês vão aprender ao longo do tempo que vocês estão estudando. Por exemplo, a aula de hoje já é uma delas, tá? Também irão realizar, e vocês já devem ter realizado essa avaliação também no ensino fundamental, o chamado SPAES. No SPAES, vocês são avaliados nos descritores, que são também habilidades, conhecimentos que vocês adquirem enquanto estudantes e vão provar se sabem ou não lá naquela avaliação do SPAES. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 descritores do SPAES que a gente vai trabalhar nessa aula. Vai desenvolver com vocês, eu vou ajudá-los no que for possível, tá? Primeiro, é localizar uma informação explícita, ou seja, você lê um texto, observar uma imagem e você conseguir entender o que está colocado lá, né? Está claro lá, tá? 2, inferir informação em texto verbal. Você lê um texto e diz assim, o que é que esse texto quer dizer? Aí pensa, olha, relê, observa novamente, aí diz, já sei, né, esse texto quis dizer isso, essa frase quis falar isso para mim. Aí você entende o texto. Então, isso é inferir, né? É você adivinhar, digamos assim, tá? E 4, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então, às vezes, você lê uma tirinha, você lê um quadrinho, né? E aí você tem a imagem e tem o texto, né? Tem a fala do personagem. Então, você junta uma coisa com a outra, a imagem e o texto, e acaba, né, fazendo essa ligação e entendendo
de fato, melhor a mensagem, né, do texto, tá? As habilidades do Enem, eu selecionei duas, né? A habilidade 4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Isso envolve a discussão filosófica. Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas, tá? Então, vamos adiante. Bom, aqui eu começo com uma pergunta básica, né? O que é filosofia, tá? O que essa palavra significa? E aqui eu trouxe uma charge, né? A aula vai ser toda baseada nesses quadrinhos, né? Eu peguei a personagem Mafalda, que é bem interessante, e ela sempre aparece com quadrinhos, e nesses quadrinhos ela vai trazer muitas perguntas que estão diretamente ligadas às questões filosóficas, né? Então, ela aí, pela sequência das cenas, você observa que ela vai até o pai, monta todo um cenário, para finalmente perguntar para ele o que é filosofia, né? Uma pergunta básica, né? Assim, para iniciar o estudo, né? E o pai fica perplexo, né? Então, e na cena seguinte, ela já vai estar falando com um coleguinha dela, né? E dizendo que tinha perguntado para ele, né? O que era filosofia, e ficou, né? E aí o colega perguntou, e aí? Né? A cena seguinte vai mostrar que o pai está lá debruçado sobre um monte de livros, pesquisando, lendo, cuidadosamente, tentando talvez encontrar essa resposta. Né? Então, essa tirinha quer dizer que a filosofia, ela é uma ciência que se dedica a estudar, de fato, algo que está ligado ao nosso saber, à nossa forma de pensar, né? Tanto que um dos significados da filosofia, né, o significado literal da palavra filosofia é amor à sabedoria. Então, buscar sabedoria, o conhecimento, refletir sobre esse conhecimento é do campo da filosofia, tá? Na cena seguinte, que eu vou mostrar para vocês, vem mais uma outra pergunta importante, né? Filosofia para quê? Aí tem uma outra cena em que aparece novamente a Mafalda com um questionamento bem interessante, né? Ela está fazendo uns traços, uns riscos no chão, o colega chega para perguntar o que ela está fazendo, e ela diz que está traçando planos para a vida dela, né? Planejando a vida, para organizar a vida melhor, ter mais clareza, né? Sobre a sua própria vida. Só que aí no final ela vai dizer, teoricamente, né? Então a filosofia é também um pensamento, um conhecimento que às vezes fica no campo muito da teoria. E como é que isso funciona na prática, né? Então, é do campo da filosofia também tentar compreender como é que ela se manifesta na nossa vida, né? Como é que ela está presente em situações bem básicas, né? Ou seja, a nossa vida, como a gente se organiza, como a gente pensa, como a gente acha que deve ser os nossos planos, né? Para o futuro, por exemplo, tá? Na cena seguinte, tem mais uma outra situação. Filosofia para quem? Novamente a Mafalda aparece deitada, e ela cita uma frase que é bem conhecida no mundo da filosofia, né? Essa frase é atribuída a um dos filósofos mais antigos conhecidos que se tem notícia na história, que é o filósofo Sócrates, né? Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, a filosofia tem uma de suas funções básicas, né, o autoconhecimento. Então, pensar sobre si mesmo, sobre a minha vida, como mostrou a cena anterior, sobre a, o que que eu vou viver, como é a minha vida, os meus planos, né, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, é do campo da filosofia. Então, um dos grandes
uma das grandes sacadas da filosofia, né, e sobre a qual se debruça o pensamento filosófico, é o autoconhecimento, ou seja, é você entrar dentro de si, né, como a tirinha aí fala, né, hoje eu não estou com vontade de ficar fazendo turismo dentro de mim, né, exatamente fazer isso, é fazer essa introspecção, é pensar sobre si mesmo, né. Ao mesmo tempo que a filosofia se dedica ao pensamento de nós próprios, ao nosso autoconhecimento, ela também pode debruçar questões mais amplas, né, do mundo, do universo, né, então vai desde mim, interior, ao mundo exterior, né. A próxima tirinha vem com perguntas também ligadas ao campo da filosofia. Milhões e milhões de pessoas vivem no mundo. Para quê? Afinal de contas, para que a gente está no mundo? Percebe aí que são perguntas bem do campo da reflexão, né, que cabe e que necessita que a gente faça, né, uma parada mesmo, né, para pensar, né, e refletir sobre questões que são básicas, mas que exigem um cuidado maior, uma reflexão mais cuidadosa, né. E aí, para concluir a tirinha, agora eu estou com pressa, mas se você quiser, eu investigo e dou a resposta amanhã. Ou seja, o que que isso quer dizer, né? A filosofia não é uma compreensão, assim, né, fácil de ser realizada, ela exige um esforço, né, ela exige tempo, ela exige uma capacidade de compreensão muito ampla, né, e isso exige tempo, logicamente. Na próxima tirinha, uma outra pergunta: qual a importância da filosofia para a humanidade? Será que ela é importante ou não? Na tirinha aí, na verdade são duas, né? Mais uma vez, a gente está diante de reflexões importantes, né? Não só para mim, mas principalmente para a humanidade, né? Pensar o destino da humanidade, pensar o destino do nosso planeta é também um campo ligado à filosofia, né? A filosofia se dedica a pensar, né, a nossa vida, a nossa existência, como é que nós nos comportamos, o destino da humanidade, os problemas que a humanidade enfrenta. E aí, mais uma vez, aí, as ilustrações, as tirinhas, elas mostram essa preocupação, logicamente, aí nas discussões que a Mafalda faz, né, nas entrelinhas dessas questões, né, dessas opiniões dela, né, está uma discussão filosófica muito ampla, né, entendeu? Inclusive sobre o futuro, né? Pensar o futuro, né? O destino da humanidade, o que vai ser de nós, né? A morte, a vida, é uma discussão nesse sentido e que entra no campo da filosofia também, tá bom? Outra questão: qual o papel da filosofia na sociedade brasileira? Essa também é bem interessante, né? Além de pensarmos o papel da filosofia na sociedade brasileira, e na minha comunidade, e na escola, né? É, como é que a filosofia pode contribuir para resolver questões do nosso cotidiano, né? Os problemas que vivemos, que enfrentamos, né? Aqueles problemas bem cruciais e que às vezes não é tão fácil de resolver e nem de entender, né? E de explicar também, né? Então, aí, duas tirinhas, né, mais uma vez, né, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí a Mafalda diz, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores, tá? Então, percebe aí que há essa discussão ampla que parte do mundo exterior, das pessoas, da sociedade, e que também chega até mim, né? Ou seja, é pensar o ser humano desde o seu interior até as suas ações na sociedade. Aí, do outro lado, também aparece uma discussão bem interessante no que diz respeito à sociedade, como é que ela se organiza, né? Por que que existem pessoas pobres, por que que existem pessoas ricas, né? E não é tão fácil de resolver, tanto que a mãe aí da Mafalda fica, né, enrolando, enrolando,
e no final das contas ela não consegue, de fato, responder ao questionamento que a Mafalda faz, né? Pensar a humanidade e os problemas que a gente vive, que a gente tem, não é tão fácil. Então, assim, perceberam que são questões bem cotidianas, que são questões básicas que estão diretamente relacionadas com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que a filosofia se dedica em tentar responder através da reflexão, da análise, tá? Então, assim, embora, como eu disse lá no início, para alguns a filosofia seja algo complexo, seja algo difícil de entender, só para os filósofos que ficam horas e horas refletindo, escrevendo milhares e milhares de páginas, mas na realidade, na prática, ela também está muito clara, muito presente no na nossa vida, no nosso dia a dia e na rotina, nas atividades que a gente realiza, na forma como a sociedade se organiza, dos problemas que ele tem e também da tentativa de resolver esses problemas, né? E esses problemas muitas vezes são resolvidos através da reflexão, da discussão, do pensamento, de novas ideias que surgem. E a filosofia é um campo da ciência que se dedica a essa reflexão, ao lançamento de novas propostas, novas formas de viver em sociedade, tá? Então, a aula de hoje era isso, é para a gente fazer essa introdução ao campo da filosofia, entender basicamente do que ela se encarrega, ao que ela se dedica, trouxe as chaves para a gente tentar entender melhor isso na prática, em questões bem cotidianas, né, bem simples da nossa vida, da nossa existência. E aí, na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma atividade, hoje não tem atividade, onde a gente vai focar um pouquinho mais essa discussão da filosofia, tá bom? Então, por hoje é somente isso, vocês vão aguardar a próxima aula, eu vou lançar a atividade e nela a gente vai focar um pouquinho mais, se centrar um pouquinho mais, e vocês vão ter que tentar responder questões que são bem simples como essa, né? Por que que a filosofia é importante, tá? É, será que ela ajuda a resolver algum problema nosso? Será que ela tem alguma validade, serve mesmo para alguma coisa? Entenderam? Ou se ela não tem importância nenhuma para nós, tá bom? Então, por hoje é só, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do que é a filosofia, é, essa introdução inicial aqui da disciplina para vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula e bons estudos.